onde uma vez eu conversei com um jovem, aí eu conversei com um jovem, quer dizer, ele hoje é meu conhecido, né? Eu conversei com um jovem, um jovem, ele me passando umas lições, né? Sim, segue meu canal, é só escrever, colocar o dedo Francisco Rocha, não paga nada, sabe? É porque para meu canal ficar no ar, aí vocês aperta aí, me segue aí, me segue, né? Me segue, né? Aí o jovem, né, a história do jovem, aí ele falou que, porque quando eu era muito jovem, ele falou sobre, aí ele explicou pra mim que, é por isso que um dia eu tava dando dica aqui, uma coisa que é só de mim, né, que eu falo isso, eu fui quem falei, em canal nenhum não é, quer dizer que você escuta outros vídeos meus, você veja outros vídeos meus, pra você ver se tem sentido ou não tem, né, alguma coisa, sabe, quase tudo tem sentido. Aí o jovem me falou que disse, a pessoa é o que você sente, né? Se você, aí você, por exemplo, vocês menina também, aí vocês vão casar, né? Aí vocês que nem várias a história que eu já contei no vídeo lá, né, que aí você tem seu dinheirinho, aí você vai e bota um terreno no nome de uma mulher, ou então a mulher bota do homem. Aí quer dizer pela lei de Deus você não tá condenado, mas pela lei do homem aí você vai, se ele quiser, e às vezes ele expulsa você de casa, você sendo uma pessoa digna, porque tem que nem aconteceu várias vezes de mulher, o cara tem dinheiro, aquele apaixonado por aquela mulher, bota o terreno em nome delas. Aí elas, como faz uma casa, né? Quando faz, ela tá no nome dela aí, você assinou, você se condenou, ali foi negativo para você, né? Você estava com um espírito negativo, né? Que você fez aquilo, porque você disse, não, pessoa, esse amor vai durar para a vida inteira. Jesus está lá, não sei o quê, né? Jesus não, e ela tá em outro sentido, a mulher, o homem, está com Satanás, que é pra, só pensa nisso. Que a gente pensa mais, Jesus quando veio queria abundância, né? Alimento, né? E esse povo assim, eles pensam, eles estão demoniados, né? Eles pensam, e eles têm a turma deles, né? Aonde que no mundo o Império Romano passou faz muito tempo, e eles criam o Império Romano, né? Aí o cara vai sofrer sem merecer, né? Porque ele o trabalho dele ele ganhou, né? Mas aí ele ganhou, mas ele colocou, aí veio uma assinatura, bota você no inferno, né? O inferno é o sofrimento, né? Bota você no inferno por causa de uma assinatura, né? Aí o rapaz me falou, e também ele disse que todo problema, quando a pessoa com essas pessoas, com Satanás, as pessoas que são Satanás, a pessoa conversa pouco porque eles estão demoniados, sabe? Eles querem fazer o império, né? O império deles lá, sabe? Aí a gente só fala, aí fala nesse, cada problema é um problema, que ele disse, os caras estudam em faculdade, né, o cara, né? Aí cada problema é um problema, uma grande lição, né? Cada problema é um problema, então o cara não acrescenta para não, cada problema é um problema, sabe? Cada caso é um caso, sabe? É assim, cada caso. É, como o reino de Deus, o povo não gosta de falar do reino de Deus, eu falo que aí quando o Deus veio no mundo, né, o Jesus veio no mundo, aí ele esclarecia tudo, né, que aí agora, que nem os crentes faz, muitos evangélicos eles fazem que eles dividem o povo, eles acham que o Império Romano ainda tá valendo, eles aí quer que, assim, às vezes não força, mas quer que as pessoas rapazes da igreja dele, né, Jesus não forçava ninguém, ele falava era pro povo dele, né, Jesus, para quem queria escutar ele, né, aí quer dizer que as pessoas que nesse, eu escutei esse cara, né, aí ainda serve até para muita vida, né, eu escutei esse cara, né, eles estudam em faculdade, esses caras que é mais sabido, né, sim, aí quer dizer que aí eu falando do que é ruim. Nós é quem somos nós para nós. Aí Deus criou nós, né, para nós ser a pessoa dele, né, de Deus, ser ele, né, ser Deus, né, aí no caso. Aí a gente sente com o coração os problemas. Esse cara lá falou, né, que a pessoa. Aí se nós ganhar, quanto mais o coração for grande para Deus, ele é mais grande lá com Deus. Aqui ele pode ser pequeno, né, mas aí Deus quando veio, ele veio falar foi da onde ele veio lá, do reino do Pai. Quer dizer que aqui também assim, é um sobe e desce. Se as pessoas é do bem, né? Aí todo mundo mais procura ele, né? Quando um cara é um bom gestor, aí todo mundo quer andar atrás dele, porque ele é um bom gestor nele. É assim, desse jeito. Quando as pessoas é ruim, aí quase todo mundo quer se afastar. Tem os espíritos que eles andam, os espíritos onde é que eles estão, mas às vezes nos casal que só vivem brigando, sabe? O Satanás está lá em casal que briga ali, é o caminho da morte, né? É o sofrimento, né? Aí tem desse que logo mas é assim, casal, eles precisam ter um bom entendimento, porque o Satanás está sempre. Onde é que o Satanás está? Ele está onde tem bar, né? Em esquina. Toda esquina e em toda beira de estrada tem alguém observando para ver a vida do outro, mas é como. É para.
para não deixar, nem ir pro céu, nem entrar no céu e nem deixar os outros entrar. Eles sempre olham nas estradas, sabe? Eles estão mais. É um dos espíritos ruins, tá? Estão em lugares. Eles estão em lugares mais escuros, né? Quer dizer que você, quando você for passar por um lugar escuro, você vai passando com medo, porque a luz é Deus, né? Todo escuro, né? Os espíritos malignos, eles estão por lá, né? Espírito da devoração, né? A devoração, né? Agora, aí tem pessoas que, a mulher, às vezes, por exemplo, tem mulher que abandona os maridos dela, ele quer ter tudo, né? Ele quer ter mais ela aí, depois ela entra no Império Romano que quer expulsar o cara da sua residência, né? Quer expulsar a junta mais gaiados, né? Lá, mas aí quer expulsar aqueles homens da residência. E as mulheres, tem vezes que o homem também expulsa a mulher de residência, depende do coração deles. Às vezes é mal que só a porra, mas o Satanás, ele tem o laço dele, né? Só que aqui, é só aqui na Terra, né? Depois, aí quando aí o Satanás acredita que ele não acredita no espírito, não. Ele acredita no espírito, mas de perseguir, né? De devorar, né? O devorador é Satanás, né? Isso aí. O nome dele é. O povo estão deixando de falar é porque. O povo estão deixando até de falar com medo de falar em Satanás, falar nesse Império Romano, né? Que eles tomavam. Eles tomavam que eu não sei o Império Romano, não sei nem de que religião era. Sei que eles tomavam as propriedades dos outros para poder ir se instalando, sabe? Aí era o Império Romano. Eles estão querendo. Aí se eles. É mais ou menos assim, se volta esse. Eu não sei se. O romano que não seja esse império se voltar, né? Que a Bíblia diz que esse império volta, né? Um tipo do império, né? Aí esse tipo desse anticristo. Agora, às vezes o povo diz, não vão pôr a cabeça de ninguém não, que tem gente que uma pessoa anda conversando seu sermãozinho, né, fazendo seu culto e diz que é Satanás, não é. Agora pelo que eu vi mesmo na visão, lá com o divino, né, eu vi que os crentes, quando eles morrem, estão quase tudo, chega lá, eles ficam. Pode perguntar às pessoas que são videntes, visão. Eles estão perdidos. Quase, cento e tantos evangélicos. E diz que tem as igrejas, grandes igrejas, eles estão perdidos. Quando chega lá, eles ficam sem. Aí Jesus talvez que. Ele fica desorientado, talvez que Jesus nem receber lá não, talvez que ele vá para o Umbral, né? Assim, porque ele quer ter o tipo do Império Romano com aquelas igrejas dele, né? E eles. Aí quando agora tá certo, aí que quando eu mesmo sou um velho, né? Se eu arrumasse uma mulher lá nas igrejas lá, que às vezes ela ia ser fiel a mim, nós ia ter muito amor, é amar, né? Que Deus é amor. Aí, mas tem vezes que eles levam essa jovem pra lá, mas é jovem, porque até ver as igrejas não querem muito ver, não. Eu brincando, eles chamam pra ir as velhas também, eles querem pra vender a prostituição delas. A maioria das igrejas, sabe? Leva essas jovens no sentido. Agora tem delas que entram na igreja e faz casar com. Pode casar até com um velho, né? Elas gostam de velho e casa e ela vai ser amar, né? Amar é Deus, né? Amar e ela vai ter uma vida pra. Aí e tem cara que essas igrejas, às vezes, não, igreja também tanto, mas tem mulher que. Aí esse mundo tá perdido, que quando tem mulher que deita com muitos homens, aí o marido delas é um escravo pra ela, né? Elas fazem escravo, aí, quer dizer, é o tipo do Império Romano, eles fazem com aquele marido, sabe? Ei, é por aí, sabe? E se vocês me seguirem, eu agradeço. Pode olhar o vídeo meu que tem sentido, é que eu tô até assim, as visões que. Mas não é não, outras pessoas aí, outras videntes aí, outras estão vendo que o universo tá bravo com o pecado, sabe? Você vê que aí Jesus está fazendo quase um arrebatamento já, mas é ele mesmo, sabe? Não é a igreja, não é ele tá. Você vê que aí nós precisamos ser muito firme agora é com Deus mesmo, sabe? Porque ele está fazendo um arrebatamento. Vários vírus que tá aí que diz que acabou e é morrendo pessoas aí, é porque aí a medicina precisa ser uma medicina abençoada, né? Abençoada. E o time do Flamengo vai pagar a Libertadores esse ano, né? Eu vou brincando, depende lá dos. Sei que o Flamengo tem grandes jogadores. Espero que o time esteja completo, né? Lá na Libertadores. E o Renato quer dizer que ele vai perdendo o jogo, mas vai ganhando a simpatia, né? É, sei que o Flamengo tem aí um jogo aí com o Corinthians, né? E depois tem com. Acho que é um esporte, né? Eu sei que o Flamengo tá. Assim, eu já estou dizendo logo a minha visão. O Flamengo, ele tá é o vice mesmo garantido, né? Tá quase garantido, vai receber muito dinheiro, né? Aí se conquistar a América, né, na Libertadores e depois para disputar, eu não sei se acontece, mas eu acredito que sim, disputar a América com o Chelsea, né? Os campeões do mundo. Aí quer dizer que se for o Flamengo que pega o Chelsea, vai ser mais fácil um pouco do que o tal do Liverpool. Eu não sei se esse Chelsea tem muito brasileiro, mas acredito que o Flamengo é um time. Depende do treinador e também depende da diretoria lá, deixar o homem trabalhar, né? Pagar lá o Renato Portaluppi, né? E acredito que ele estando com salário em dia, essa Libertadores vai ser do Flamengo, né? Não do Flamengo.